Deixa eu me acomodar aqui. Peraí, primeiro uma coisa essencial para a vida humana nesse planeta Terra, que é o cafezinho. Hoje é uma aula que eu gosto bastante, né? A gente vai começar a estudar a resposta de sistemas LTI. O que é LTI, pessoal? Que a gente viu na aula passada. Ô, professor, começar com uma pergunta aí, cara, que sacanagem. Invariável no tempo, linear e variável no tempo. É isso aí, Salvador. Eu ia Né? responder pro seu microfone que travou aqui. Boa. Ganhei no microfone, porque o meu aqui é um problema também. Né, pessoal, um sistema é LTI, essa sigla LTI, vocês vão ouvir bastante a partir de agora, são sistemas lineares e invariantes no tempo. Né? Essa sigla vem do inglês, né? Linear Time Invariant. Olha só, poliglota. Que é poliglota, fala vários idiomas. Tá? Então, a gente vai estudar um caso bem particular de sistemas, que são sistemas que têm um comportamento linear, são sistemas que são invariantes no tempo. A gente viu na aula passada a caracterização de sistemas e eu meio que salientei em muitos momentos que esses sistemas, na prática, se a gente for avaliar, eles não vão existir, porque um sistema, honestamente, sempre vai apresentar alguma não linearidade, principalmente quando eu forçar a barra demais. Tá? Por exemplo, se eu tenho um sistema que parece que a resposta é linear, né? Se eu pego esse carinha aqui e aplico uma força muito grande, eu não vou acabar deformando para sempre, né, a minha régua aqui, que é de aço, ou até quebrando ela. Então, tudo tem um limite na prática, né, que fique claro isso. Porém, se eu estiver trabalhando dentro de uns limites aceitáveis, eu posso aproximar a resposta de sistemas usando, né, de um sistema que é não linear, usando um equivalente linear. Vocês se lembram nos problemas da física lá, que a gente sempre fala assim, desprezando a resistência do ar, desprezando o atrito, desprezando as perdas. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. A gente vai delimitar aonde o modelo funciona e trabalhar com o sistema linear, porque é muito mais fácil. Os sistemas também, na prática, eu comentei na aula passada, eles são variantes no tempo, né, porque eles estão sujeitos naturalmente à degradação nos sistemas contínuos. Né? Se o tempo passa, uma ferrugem pode acontecer em algum lugar aqui, o sistema pode mudar a sua característica com o tempo. O próprio funcionamento do sistema pode promover algumas mudanças, né? Eu acho que eu comentei em semicondutores e resistências que tem um valor alterado conforme a temperatura sobe, né? Então, automaticamente, se ele fica ligado, ele vai mudar. Então, é bom vocês entenderem que LTI é uma classe bem pequenininha de sistemas que eu consigo, na verdade, muitas vezes usar para uma classe maior mediante aproximações. Eu vou dizer que o sistema é aproximadamente, é mais ou menos LTI, tá? Então, mesmo não sendo, digamos assim, representativo da maioria dos sistemas práticos, o estudo de sistemas LTI é muito, muito importante, justo por essa extrapolação que a gente faz. Tá? Então a gente tem que estudar bem. Provavelmente alguns não vão trabalhar com outros sistemas que não LTI durante a graduação. Vocês vão ver, o pessoal de controle tem uma cadeira de controle avançado que se aborda, né, algumas não linearidades e como que eu enfrento elas, pelo menos no que tange controle. Tá? Então, sim, vocês provavelmente alguns aí vão até estudar sistemas que não são lineares. Então é só aguardar um pouquinho, né, que vocês vão se deparar com eles novamente. Em equações, que é uma cadeira que tem em todos os currículos, inclusive no nosso currículo, vocês resolvem sistemas LTI, né, contínuos, lembrando que a gente vai trabalhar primeiro com sistemas contínuos, depois com sistemas discretos. Vocês resolvem esses sistemas utilizando uma abordagem diferente da abordagem que a gente vai usar em sinais.
Em equações, o pessoal da matemática gosta de resolver uma equação diferencial, que é de fato o modelo mais comum matemático que a gente tem para sistemas contínuos. Vocês resolvem lá sempre buscando uma resposta natural, né, que o outro nome é a solução homogênea, se eu não me engano, né? E vão buscar também uma resposta forçada, que é a solução particular, também um outro nome. Então, se vocês recordarem, vocês vão se lembrar de usar a técnica dos coeficientes a determinar, por exemplo, para pegar a resposta forçada, né? Então, vocês separam a resposta em duas parcelas distintas, uma solução natural e uma solução forçada. Aqui em sinais, a gente vai encontrar a mesma resposta, só que separando a resposta desse sistema de uma maneira um pouco diferente, né? A gente vai trabalhar o quê? Com a resposta à entrada nula e a resposta ao estado nulo. Por que essa diferença, né? Porque o próprio nome dá a entender o que a gente vai fazer. É uma coisa muito mais funcional, digamos assim, né? A resposta à entrada nula estuda literalmente como o sistema se comporta frente a condições iniciais. Já explico um pouquinho isso, né? E a resposta ao estado nulo vai me dar literalmente como que o sistema reage quando ele está sob condições iniciais nulas, mas chega no sistema uma entrada. Então, na verdade, aqui, essa resposta vai me dizer como o sistema reage para uma entrada. E essa resposta me diz como o sistema reage sob condições iniciais. Por que é mais interessante separar isso do que separar assim? Se eu separo dessa maneira a resposta, eu consigo chegar nessa divisão aqui. A gente vai ver isso aí no finalzinho desse conteúdo, né? Agora, se eu encontro a resposta assim, eu não consigo separar o que vem da entrada e o que vem de uma condição inicial. É um procedimento um pouquinho mais complicado. Mas não é só por isso que essa separação é mais interessante, né? Em controle, por exemplo, eu sempre falo em controle, né? Porque eu sou professor de controle também, mas em controle clássico, a gente quase sempre analisa a reação do sistema a uma entrada. Porque eu quero saber, por exemplo, como que o meu sistema responde frente a um distúrbio, né? O meu sistema está tranquilo, assim, de boa, né? Eu estou, por exemplo, fazendo um bolo no meu forno e daí vem o meu afilhado e abre a porta do forno, né? Então, na verdade, esse sinal a gente pode modelar como um distúrbio, um sinal externo ao sistema, né? Que na teoria de controle seria melhor eu rejeitar, ou seja, quando o carinha abre, automaticamente o controle tenta aumentar o fogo para que a temperatura não diminua. Então, a gente quase sempre vai estudar, na teoria de controle clássico, a reação do sistema a um sinal externo. E a gente sempre vai considerar o ponto de partida um ponto de equilíbrio, né? Então, não é que essa resposta seja a mais importante de todas, mas a questão é que se eu separo assim, para sinais e sistemas, para engenharia, é mais útil. Embora a resposta dessa maneira aqui seja mais difícil de encontrar que essa aqui. Mas ela é mais útil resolvendo assim, também porque facilita a abordagem no domínio da frequência utilizando a transformada de Laplace, que vai ser o nosso conteúdo ali para a área 2 da disciplina. Então, separar a resposta assim é mais conveniente no estudo de sistemas. Lembrando que aqui a gente não está preocupado tanto com a matemática. Eu não estou preocupado assim, como é que eu soluciono uma equação diferencial. Eu estou preocupado em entender, né, como que o sistema está se comportando, já pensando em sistemas que futuramente eu vou controlar, em sistemas que futuramente eu vou projetar. Tá? Então, é muito importante entender essa distinção. Então, a gente vai focar nisso na aula de hoje, especificamente nessa primeira parcela da resposta, no estudo de como o sistema reage a condições iniciais. Depois a gente vai para a resposta ao estado nulo, e depois a gente vai fazer um paralelo, inclusive, sobre esses dois tipos de expressar a resposta.
e vocês vão entender bem o que é a resposta forçada, o que é a resposta natural, né? Quais são as diferenças entre essas respostas. Bom, na prática é bem fácil de entender, observem, olha só. Eu vou usar aqui o meu sisteminha, é praticamente um sistema massa-mola morsa, aqui. Então eu tenho uma régua, né, presa numa morsa aqui, né, meio óbvio, né, todo mundo está vendo. Quando eu avalio condições iniciais, eu tenho que pensar assim, ó, não avalio condições iniciais, quando eu estou pensando nesse sistema. A minha variável de saída desse sistema é o deslocamento desse ponto aqui, ó, né, da ponta dessa régua aqui de 60 centímetros. E eu posso imaginar que minha entrada é o deslocamento aqui da morsa nessa bancada. Óbvio, né? Esse sistema é só um sisteminha para vocês entenderem. Mas vocês conseguem achar paralelos na indústria com isso. É um carro, né? É um carro que está se movendo linearmente, né? Segurando um sistema que tem uma certa dinâmica. Né? Então é muito comum isso acontecer. Se o meu objetivo é verificar o comportamento, e lembrando que quando eu quero saber a resposta do sistema, eu estou querendo analisar ele. Né? Então, a minha variável de estudo, que eu vou considerar como saída do sistema, é esse ponto aqui. Perfeito? Para vocês entenderem o que é a resposta ao estado nulo e resposta à entrada nula, esse é um sistema ótimo. Olha só. O sistema está num estado de equilíbrio inicial. Né? A morsa está parada, todo mundo consegue ver isso. O sistema está zeradinho. Agora, se eu pego a ponta, que vamos assumir essa condição 0, né? Isso aqui é a posição 0, onde ela está agora. Se eu pegar essa ponta aí, colocar um deslocamento inicial. Puxei um pouquinho aqui para cima, né? Pensando que aqui é deslocamento positivo, para frente, em direção ao quadro, para trás do quadro é deslocamento negativo, né? Então o que eu fiz? O deslocamento estava zerado e eu coloquei um deslocamento inicial no sistema. E o que eu vou fazer? Eu vou largar. Claramente, o que aconteceu se eu for analisar no tempo, né? Tá aqui, ó, o eixo tempo, e aqui é o deslocamento D de T. O sistema estava ok, eu coloquei aqui, eu vou começar a análise a partir do tempo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Como é que foi a resposta desse sistema? Foi assim, né? Vocês conseguem ver o quadro e conseguem. Comecei numa posição inicial e fez assim, ó. Uou. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Comecei numa posição positiva, ele veio, fez assim, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Ele teve um comportamento oscilatório, mas ele tendeu para a posição de equilíbrio, perceberam? É o MHA, né, professor? Hã? É o movimento harmônico amortecido. Olha ali, o movimento harmônico amortecido, né? Quem que falou isso? O pessoal da física? Dá esse nome? Né? É o pessoal da física. Movimento harmônico amortecido, exatamente. Ah, perfeito. E nem eu me lembrava disso aí, hein? Muito bom. Então, tá perfeito, todo mundo entendeu. Que resposta eu estudei aqui? Essa resposta que eu acabei de ensaiar com vocês é qual das 4 respostas que estão no quadro? É a resposta natural, resposta forçada, resposta à entrada nula ou a resposta ao estado nulo? Eu acho que é a primeira, professor. Resposta natural. Resposta forçada? Tem mais 2 chances. Agora é uma chance só, né? Entrada nula, então. É resposta à entrada nula, perfeito. No início da análise eu falei, ó, vamos considerar que esse ponto aqui, né, o deslocamento dessa ponta é a minha variável de saída e o deslocamento da morsa é a variável de entrada. E eu até salientei, né? Ó, pessoal, o sistema parte de um equilíbrio, ele está parado e esse aqui é o meu 0. O que eu fiz? Eu coloquei o sistema sobre uma posição inicial, D de 0, e deixei o sistema se comportar, e aí que vem o que leva a gente a
cometer um erro, né? Eu deixei ele se comportar naturalmente, né? Mas, incrivelmente, essa não é a resposta natural. Tá? Já explico por quê. Essa resposta que eu ensaiei é literalmente a resposta entrada nula. Porque eu coloquei o quê? Um estado inicial, uma posição inicial no meu sistema e deixei ele agir. Deixei a resposta fluir. Perceberam? Então, essa resposta que eu acabei de ensaiar é a resposta desse sistema à entrada nula. Tá? A resposta... Ô Renan, Diga. e eu também posso observar que, como tu pontuou que a entrada é a movimentação do carro, o carro ficou estático, né? Ficou nulo, né? Ficou Posso ter parado. essa análise. Uhum. Ok. Exatamente. Exatamente. Tá. Agora com certeza vocês vão entender bem, ó, as diferenças entre resposta natural, forçada e tal. Percebam o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou deixar o sistema em equilíbrio. Perceberam? Ele está parado. Agora olhem aqui, ó. Eu vou dar um degrau. Vou tentar dar um degrau, não vou conseguir, né, óbvio. Mas eu vou tentar fazer com que a morsa, né, se movimente conforme um degrau. Ela vai da posição 0 para a posição, sei lá, 10 centímetros. Né? Observem a resposta do sistema. Tá? Ele vai ficar oscilando aqui, ele é um sistema bem oscilatório. Né? O que aconteceu com o deslocamento do ponto, desse ponto aqui da régua? Olha só. A resposta, se eu fosse graficar, ela teve esse comportamento aqui, né? O carro foi, só que devido à dinâmica, quando o carro começa a se movimentar, a coisa demora para acontecer, né? A coisa demora para acontecer aqui, né? O carro começou a se movimentar e a ponta ficou, porque demora pro movimento, digamos assim, né? Para as forças atuarem nesse ponto, né? Então, o que acontece? O sistema ele teve uma resposta que fez isso aqui, ó. Com essa mesma frequência, só não desenhei direito, tá, pessoal? Mas o sistema ele foi de 0 e ele estabilizou exatamente onde a morsa parou, né? Onde o carro parou. Né? Vamos supor aqui que seja 10 centímetros, um valor qualquer. Essa resposta que eu desenhei aqui, ela é a resposta... Qual resposta que ela é? É uma dessas aí que tá no quadro, né, professor? É uma dessas aí. Ao estado nulo. É a resposta ao estado nulo, perfeito. Porque o que a resposta ao estado nulo faz? Eu deixo o sistema em equilíbrio e só mexo no sinal de entrada. Foi exatamente o que eu fiz. O sistema estava de boa, eu movimentei o carro, tentei fazer um degrau, embora não tenha sido exatamente um degrau, né? Porque eu tenho toda a dinâmica do peso da morsa, né? Mas vamos assumir que a gente está no mundo das maravilhas aqui, né? Então eu apliquei um degrau no meu sistema, que é a entrada, e o sistema, a saída do sistema, tendeu para esse comportamento que eu desenhei. Né? O sistema inicialmente estava em equilíbrio, com o Y da saída zerado. Então essa resposta que eu acabei de mostrar para vocês é a resposta ao estado nulo. Né? É a resposta ao estado nulo do meu sistema. Tá? E essa resposta isola só como o sistema reage para um sinal de entrada. E é aí que vem a diferença, ó, pessoal. Vocês conseguem ou não conseguem ver o comportamento natural na resposta do meu sistema? É óbvio, né? O sistema reagiu assim, mas eu vejo esse comportamento também na resposta à entrada do meu sistema, né? A resposta ao estado nulo do meu sistema. Por isso que vocês têm que diferenciar a resposta natural, né, de resposta a uma condição inicial. Né? Porque existe uma resposta também que é uma característica do meu sistema nessa resposta a uma entrada. Né? Vai ficar mais fácil de entender isso quando a gente for realmente estudar matemática, tá, pessoal? Mas a resposta natural do meu sistema,
né, ela contém a característica do sistema. Perfeito? E o mais engraçado, a resposta natural ela só contém a característica do sistema. A resposta ao estado nulo, né, resposta ao estado nulo, ela na verdade contém um pouco da resposta natural, que fique claro, mas também contém a resposta forçada dentro dela. Fica meio chato de entender isso nesse momento, porque eu dependo um pouquinho da matemática para mostrar, fica bem fácil com a matemática mostrar. Ah, isso aqui vem da entrada, isso aqui vem da característica do sistema, então eu posso juntar, essa é a resposta natural. Né? Então a gente vai fazer isso. Mas entender resposta forçada, desculpa pessoal, entender resposta à entrada nula e resposta ao estado nulo é muito fácil. Por quê? Porque é as coisas que a gente faz, né? Eu quero saber como o sistema reage. Bom, então mete uma entrada e vê como ele responde. Percebam que se eu misturo as coisas, a coisa não fica tão simples assim. Por exemplo, se eu pego esse sistema, boto uma posição inicial e boto a entrada junto. Até vou fazer uma coisa um pouquinho mais interessante, assim, ó. A resposta agora está toda misturada. Eu não sei como o sistema reagiu à entrada direito e eu não sei como ele reagiu a uma condição inicial. Porque eu tenho as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Perceberam? Então, para sistemas, é mais conveniente trabalhar com essa divisão que a gente vai ver. Ô, Renan, Diga. ficou bem claro assim agora a forma que explanou. Sempre a resposta a um degrau, ela vai ser semelhante, eu vou conseguir enxergar a resposta a um degrau. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. A resposta, A tua pergunta, é o Dondoni? Isso, é ele. O que o Dondoni quer perguntar é o seguinte, sempre eu vou ver a minha resposta à entrada nula na minha resposta ao degrau? Isso aí, Né? isso aí. Na grande maioria das vezes, sim. Mas existem algumas situações que eu não vou conseguir visualizar isso, Dondoni. Mas são casos assim de um universo infinito, né, de possibilidades. É um caso, 2 casos, 3 casos, entende? Quase todas as vezes eu vou ver, através da resposta do sistema, a característica natural do sistema. Né? É muito comum. Principalmente, Dondoni, quando eu uso o degrau. Né? Por quê? Porque o degrau é um sinal simples, né? O degrau eu vou ligar e vou esperar. Então o sistema vai reagir. Tá? Mas existem casos que, por exemplo, se eu escolher um outro sinal de entrada, eu posso, na verdade, não digo eliminar, mas na verdade eu consigo, vou falar eliminar, eliminar algumas componentes da resposta natural do meu sistema, dado uma seleção específica de um sinal de entrada. Sim. Tá? É um pouquinho complicado isso, eu sei, mas é possível fazer. Só que para entrada ao degrau, sempre que eu tiver um sistema assim dos mais comuns, quando eu der o degrau, eu vou ver esse comportamento. Por exemplo, se o sistema tem, e isso é bem comum, né? Se eu carrego um capacitor e deixo ele descarregar num circuito RC, ele vai ter essa característica de descarga, né? Quando eu for carregar o capacitor, ou seja, botar uma tensão nesse sistema, o capacitor vai carregar assim, ó. Exatamente com a mesma característica. Só que, ao invés de tender para zero, ele vai tender para o valor da fonte. Sim. Né? Então, em 99,9% das vezes, olhando a resposta do sistema, eu vou conseguir ter uma boa noção de qual é a característica natural do sistema, sim. Tá? Perfeito. Valeu. Beleza? Vamos seguir, Beleza. então, agora para matemática brutal, como diz o Rômulo, né? O Rômulo, aquele narrador louco, que fala lambisgoia e... Acho que é Rômulo da ESPN, né? Mas enfim.
a gente vai ter que recorrer à matemática para encontrar a resposta de sistemas. Não tem como fugir disso. E esse é um dos objetivos, junto com o entendimento disso, que é fundamental. O objetivo dessa aula é que vocês entendam finalmente solução de uma equação diferencial aplicada a sistemas, ok? Mas que vocês compreendam o que está acontecendo. E para a compreensão ser legal, a gente vai começar a falar sobre a resposta à entrada nula dos meus sistemas. Então, resposta à entrada nula. Eu não vou definir o que é a resposta à entrada nula, porque isso é um vídeo, está gravado, né? Então, a resposta à entrada nula me diz como o sistema reage quando eu coloco condições iniciais no meu sistema e faço, obviamente, a resposta zerada, né? Então, antes de eu ir para uma forma padrão, que existe sim, a forma padrão da equação diferencial de A/4, eu quero que vocês entendam o conceito por trás disso, perfeito? Então, eu vou começar direto com um exemplo, se vocês me permitirem. Vou começar direto socando um exemplo. Mais simples que eu posso imaginar, sim, mas um exemplo. Seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha essa equação diferencial, ó. Y ponto mais, vou botar 2y, isso é igual a 4x. Então eu equacionei todo o meu sistema, usei as leis da física lá, que seja, né, consultei o Newton, velho de guerra, e encontrei que essa equação descreve o comportamento do meu sisteminha que eu estou analisando. E vocês têm que sacar, olha só, se eu pego, considerando, obviamente, y como saída e x como a entrada do sistema. Tá? Um detalhe importante que eu deixei passar na aula passada é que a gente só vai trabalhar com sistemas SISO. O que são sistemas SISO? Sistemas que têm uma entrada apenas e uma saída apenas. Existem, claro, outros sistemas que são considerados, são caracterizados por MIMO. Múltipla input, múltipla output. Poliglota, né? Ou seja, entradas múltiplas e saídas múltiplas. A gente só vai trabalhar com essa classe que eu tenho sempre uma saída e uma entrada. Essa equação me diz que se eu pego a saída e derivo, somo com 2 vezes a entrada, eu sempre vou ter 2 vezes a saída, desculpa. Repetindo, se eu pego a derivada da saída, somo com 2 vezes a saída, né, isso eu vou ter sempre 4 vezes a entrada. Porém, eu não estou me preocupando no início com o sinal de entrada. Por quê? Porque a minha entrada na análise é nula. A entrada é nula. Tá? Se a entrada for nula, o x aqui vale quanto? 0. Tá? E a equação diferencial vira a famosa equação diferencial ordinária, né? Que é homogênea também, né? Ou seja, eu não tenho entrada. Eu vou ter somente y ponto mais 2y, isso é igual a 0. Obviamente que para esse sisteminha aqui, né, ter uma saída, deixa que está quase, não está aparecendo, né? Se a saída é nula, esse sisteminha vai ter y de t igual a 0. Perfeito? Mas o objetivo desse estudo é verificar como que ele responde quando eu faço um y de 0 diferente de 0, por óbvio. O meu objetivo é colocar uma condição inicial no meu sistema e ver como essa porcaria vai reagir. Simples assim. Tá? E olhem como é fácil. Pensem comigo. Vamos imaginar inicialmente que y de 0 é igual a 1. Né? Eu desloquei aqui 1 centímetro a minha régua. Eu coloquei uma força de 1 Newton
Eu carreguei o meu reservatório com 1 bar. Né? Não importa a classe e o tipo do sistema. O que essa equação aqui em cima me diz? Percebam uma coisa. Essa equação me diz que o y ponto nesse sistema sempre vai ser igual a menos 2y. Né? Simplesmente manipulei. Alguém me lê essa equação? Alguém me lê a equação? Alguém me lê o que está escrito aqui, por gentileza? A derivada de y é igual a menos 2y? É meio óbvio, né? Mas aí que tá. Eu quero que vocês leiam essa equação diferencial e entendam o que está escrito aqui. Isso me diz que a derivada do y sempre vai ser igual a menos 2 vezes ele mesmo. Tá? E o que é mais interessante, percebam, ó. Quando eu coloquei uma condição inicial y de 0 igual a 1, significa que a derivada no instante 0 vale quanto? O y ponto de 0 é quanto? Igual a menos 2 y de 0. Portanto, a derivada aqui vale quanto? Para y igual a 1, a derivada é menos 2. O que me indica uma derivada negativa, pessoal? Indica que o valor está diminuindo, né? Com o tempo. Perfeito, perfeito. Vocês têm que ter entendido isso. Se eu tenho a derivada de um sinal, eu tenho uma previsão do futuro aproximada. É isso que eu gosto de falar. Né? Eu sei para onde a coisa está indo. Eu não sei aonde ela vai estar futuramente, mas eu sei qual que é a tendência dela atual. É uma diferença sutil. Tá? E isso me indica que se o sistema tem uma derivada negativa nesse ponto, o ponto que estava em 1 agora, né, daqui a um instante pequenininho de tempo, por exemplo, o y de delta tal, que seja, um valor bem pequenininho, né, ou delta t, ou epsilon, que seja, né, o fato é assim, ó, eu estou em tempo 0 e estou indo para um tempo futuro bem próximo. Me indica que esse valor é o quê? É um pouco menor do que 1, né? Porque vai ser 1 menos alguma coisa. Porque a derivada diz que o negócio está caindo. Obviamente que quanto maior a derivada, mais rapidamente eu vou cair. Por um mesmo tal, eu vou cair mais. Né? Porque se eu lembrar da derivada, né, fica mais fácil pensar em gráficos, né? A derivada vai me dar a diferença, né? Uma inclinação de uma reta entre 2 pontos aqui, né? Quaisquer. Né? Então eu posso dizer que, desenhei em mão aqui, depois eu desenho melhor, que isso aqui vai ser 1 menos 2 vezes esse delta tal. Né? Quanto maior o tempo, obviamente mais eu vou cair, porque a derivada está me dizendo que eu vou cair mais ou menos 2 unidades por tempo ali, né? Só que, obviamente, pior vai ser a minha aproximação se o sistema é contínuo. Quanto menor o intervalo de tempo, melhor vai ser a minha previsão do futuro. Né? O fato é o seguinte, eu vou diminuir um pouco de 1, né? Se eu avançar no tempo. Só que se eu diminuo um pouquinho de 1, o que vai acontecer aqui com a derivada nesse ponto aqui? Ela vai ficar um pouquinho menos negativa. Ela vai continuar sendo negativa, mas cada vez com uma taxa menor. Então, o que acontece? Se eu for desenhar esses pontos, o meu sistema parte em 1, porque essa é a condição inicial. A derivada nesse ponto me indica que eu vou cair um pouquinho. Se eu usar intervalos delta tal, né, pequenininhos, eu vou chegar aqui, por exemplo, em 1,8. Só que daí eu vou ter como derivada agora menos 2 vezes 1,8, que é uma coisa um pouquinho menor do que 2. Significa que por um mesmo intervalo eu vou cair um pouco menos. Pensando em intervalos finitos aqui, né, pessoal? Vou cair um pouquinho menos, vou cair um pouquinho menos, vou cair um pouquinho menos. Desenhei muito mouse aí. Um pouquinho menos. O que está acontecendo com isso aqui, ó?
o comportamento do meu sistema, pela variável estar atrelada à própria taxa de variação, quanto menor o y, menor essa taxa de variação. Por quê? Porque a taxa é igual a menos 2 vezes o y. Então, o sistema é empurrado para baixo, só que é uma taxa cada vez menor. Tá? E não por acaso, a função que isso gera é a única função em que eu tenho que a função é igual à própria derivada. Então, por óbvio, pessoal, qual que é a função que a derivada é igual a ela mesma? Euler. Exatamente. Essa função é e na alguma coisa t. Essa alguma coisa depende da taxa de variação do próprio sinal. Quanto maior a taxa de variação, mais rapidamente isso aqui tende a zero. Quanto menor essa derivada aqui, mais lentamente o sistema vai se acomodando. Né? Então, o grande objetivo aqui é perceber que a solução de qualquer equação diferencial vai ser, de qualquer equação diferencial ordinária, né, linear e tal, vai ser uma exponencial. Tá? Porque essa exponencial é a única que contém essa propriedade de eu poder pegar o sinal, derivar e somar com ele mesmo e eu ter zero. E, na verdade, essa equação eu posso ter grau n aqui, eu posso ir derivando e igualando. E eu encontro uma exponencial ou exponenciais que resolvem essa equação diferencial. Mas tudo está atrelado a essa taxa de variação. Né? Então, normalmente a gente usa lambda como esse coeficiente da exponencial e na base de Euler, né? Ou seja, e na lambda t. E a maior parte do nosso trabalho aqui nesse início é descobrir quais são as exponenciais que estão na resposta do sistema. Porque essas exponenciais elas são especiais. Elas são a característica do sistema. Elas dão para o sistema a cara desse sistema. Por exemplo, esse sisteminha que eu mostrei para vocês, a gente vai ver que as exponenciais que caracterizam ele são exponenciais complexas, com parte imaginária bem grande frente à parte real. Né? A gente vai ver mais tarde isso, tá, pessoal? Não se preocupem. Né? Mas existem valores desse expoente que são especiais para o sistema, né? Que solucionam essa equação diferencial. Esses valores de lambda, que a gente vai chamar, são conhecidos como autovalores. Tá? E as exponenciais que compõem a resposta são conhecidas como modos característicos, porque é como o sistema normalmente se comporta, é o modus operandi, né, do meu sistema. Isso é bem fácil de entender, pelo menos depois de estudar alguns anos, isso eu consegui entender, né? Tô brincando. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque isso é realmente bonito, né? Pelo menos na minha opinião. É interessante. Né? Nesse sisteminha é muito fácil encontrar o lambda. Por quê? Olhando a função que descreve o comportamento, eu sei que essa função é uma exponencial, tá na cara dela, né? Então, bom, se eu acho que é essa função, perfeito. Eu sei que a resposta, porque isso é a resposta do sistema, né? Eu sei que a resposta do sistema é e na lambda t. Não só é na lambda t, eu já vou explicar um pouquinho. Eu deixei um espacinho ali, não foi por acaso. Ora, pois, a derivada dessa resposta vai ser lambda e na lambda t. O meu objetivo é encontrar o valor de lambda que faz essa igualdade verdadeira, ou seja, qual que é o valor de lambda? Que eu tenho lambda e na lambda t mais 2 e na lambda t, e eu consigo zerar isso de fato. E barbadinha, né? Eu tenho e na lambda t, aqui eu isolo, eu fico com lambda mais 2, e na lambda t, isso é igual a zero. Né?
Qual que é o único valor de lambda que zera essa expressão matemática? -2. Lambda igual a -2. Tá? Então, -2 vai ser conhecido como, e nesse caso é o único alto valor do meu sistema. Tá? E esse alto valor gera o modo e na menos 2t. Só substitui o valor de lambda, né? Que esse carinha é conhecido como modo característico. Né? Perfeito? E esse é um sistema tão simples que ele só possui um alto valor e só tem um modo que caracteriza ele. Porém, sistemas que têm muitas relações com suas derivadas de grau superior, a gente vai ver que não existe um só modo ou alto valor que consegue descrever a resposta. Esse é um exemplo. Né? Eu não consigo, com um modo só, descrever a resposta desse sistema. Porque esse é um sistema que, se eu equaciono matematicamente ele, pelas leis da física, eu vou ver que ele é uma função de segundo grau. E para solucionar uma equação de segundo grau, é necessário 2 modos característicos. Tá? A gente vai ver isso mais na próxima aula. O fato é que o meu sistema tem como uma resposta esperada e na menos z, não, estou viajando, não é z ainda, hein? E na menos 2t. Só que aí, muito importante, qual é a condição inicial nesse exemplo que eu dei? É 1, perfeito? Se eu tivesse colocado uma condição inicial 2, o sistema, a única diferença é que o sistema iria começar lá em 2. Mas percebam que se eu colocar aqui, a derivada ia ser 2 vezes maior. Se eu graficar, eu iria perceber que eu tenho literalmente a mesma curva, só que escalonada na amplitude, ou seja, eu multipliquei por 2. Consequentemente, pessoal, o modo me diz como que o sistema reage, mas a função analítica fechada, a resposta fechada do meu sistema, depende do ponto onde eu coloquei inicialmente ele. Perceberam? Então, eu tenho como o sistema reage. Né? O que é o mais importante, com certeza. Percebam aqui uma coisa, né? Só para vocês entenderem isso de vez. Ó. Esse sisteminha aqui, ó, eu vou colocar uma condição inicial pequenininha nele. Se eu aumentar a condição inicial, a única coisa que mudou é que o sistema tem uma amplitude maior, só isso. A característica não foi alterada desse sistema. Ele continua oscilando com a mesma frequência, ele continuou tendo, né, vai demorando o mesmo tempo para parar de oscilar. Nada mudou. A única coisa que mudou é a amplitude. Tá? Por isso que esses modos, para eu encontrar, para além do modo, a resposta fechada do sistema, né, eu tenho que colocar normalmente uma constante C, considerar que esses modos estão multiplicados por uma certa amplitude, e essas amplitudes, elas surgem da posição inicial que eu coloquei no meu sistema. Não posição só, porque sistemas de ordem maior, eu posso colocar outros tipos, né, digamos assim, de condições iniciais. Exemplo, né? Nesse carinha aqui, eu posso, além de mudar a posição inicial, colocar uma velocidade inicial no ponto. Tá? Porque esse é um sisteminha de grau 2, quando eu equaciono ele. Então, realmente, para encontrar a resposta fechada, uma condição não basta. Porque para uma condição de posição, eu posso empurrar inicialmente ele para a direita, eu posso dar uma velocidade inicial para a esquerda. Perceberam? Então, a coisa nunca é tão simples quanto parece. Para esse sistema cuja condição inicial é 1, essa exponencial começa em 1. Mas se a condição inicial fosse 2, laranja, a função seria 2e na menos 2t.
Perceberam? Tá? Então, o que eu quero que vocês gravem bem dessa aula, né, é que a resposta de qualquer sistema, né, linear vai ser dado por uma composição de seus modos característicos. Tá? Esses modos característicos, obviamente, vão depender, né, os autovalores vão depender das relações entre as derivadas do sinal. Perceberam? Todo mundo entendeu isso? Barbadinha, né? Deixa eu ver quanto... Meu Deus, a gente já está com o horário meio comprometido. Tá? Então, o que eu convido vocês a fazerem para a semana que vem? Tem toda uma parte no Latte em que ele fala sobre a forma padrão da equação diferencial e blá blá blá, e um monte de coisa, que é importante. Tá? Eu vou iniciar a aula que vem mostrando qual que é a forma básica de uma equação diferencial. Tá? E daí a gente vai realmente para a solução de coisas mais complicadas, de grau maior, mas basicamente é sempre assim. Eu sempre vou chegar na solução de um polinômio em função do meu lambda. Esse polinômio, até antes que eu me esqueça, é conhecido como equação característica do meu sistema. Por quê? Porque a solução dessa equação característica, que depende, obviamente, da equação diferencial, vai me originar os autovalores que, fatidicamente, vai me dizer quais são os modos característicos do meu sistema. Então, essa equaçãozinha é aquilo que define a característica do meu sistema. E um detalhe, pessoal, um detalhe importante. A resposta natural, já vou falar até para quem teve essa dúvida do início da aula, a resposta natural do meu sistema é composta só de modos característicos. Né? Então, o que a gente chama de resposta natural são literalmente todas as exponenciais do meu sistema que contêm a característica dele, inclusive as exponenciais que vêm da resposta. Mas isso é papo para as próximas aulas, tá, pessoal? Então, tema de casa. Lê o início do capítulo do Latte, que ele faz toda uma abordagem chata, mas necessária. Eu vou vir na aula que vem mostrando os finalmentes, a equação, a forma básica da equação diferencial, e vou colocar no quadro o algoritmo para resolver qualquer resposta à entrada nula. E daí a gente faz exercícios na aula que vem, tá bom? Aquele abraço, pessoal. Boa leitura, bons estudos. Fiquem bem. Perfeito. Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Obrigado aí. Valeu. Abraço. Bom final de semana. Abraço.